Olá, boa tarde, bem-vinda e bem-vindo à terceira edição do CNN Mercado, onde a gente acompanha tudo o que está acontecendo na economia e na política e pode influenciar os seus investimentos, as suas decisões. Mundo econômico em modo medo nesta quinta-feira, medo de gastos públicos em alta e sem nenhum tipo de contrapartida. Isso está gerando uma onda de aversão ao risco no mercado brasileiro. Você vê aí a queda da Bolsa no gráfico. A Bolsa está caindo mais de 3% neste momento, o dólar está subindo quase 3% e os juros têm uma firme tendência de alta. Os investidores reagiram muito mal ao discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, ele defendeu os programas sociais e criticou a preocupação de parte do mercado financeiro com as contas públicas. Vamos ouvir um trechinho. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Para o mercado financeiro, esse discurso de Lula foi entendido como um sinal de que o novo governo pode atribuir pesos diferentes na lista de prioridades para 2023. As questões sociais, como Lula deixou muito claro, deverão ser prioridade número 1, exatamente como prometido na campanha eleitoral. Mas nessa lista de prioridades, o controle das contas públicas talvez esteja numa posição mais distante. E isso pega muito no mercado financeiro, que é quem, no fim das contas, financia o governo federal. Isso porque, historicamente aqui no Brasil, seja com governos de esquerda ou de direita, as contas públicas fecham no governo e o governo precisa pedir dinheiro emprestado. A preocupação de curto prazo dos investidores está na PEC da transição e quanto o novo governo pretende gastar para bancar as promessas das eleições. Economistas entendem que essa licença para gastar parece se consolidar mais perto dos 200 bilhões de reais em 2023. Esse patamar, para muito economista, pode comprometer a melhora das contas públicas em 2024 e assim também comprometer a sustentabilidade fiscal do Brasil. Sobre isso, a gente ouviu o economista Sérgio Vale. A sinalização de gastos com Bolsa Família acima da regra do teto, a possibilidade do waiver fiscal do ano que vem ficar entre 150 e 200 bilhões de reais, começa a colocar uma preocupação em relação à real responsabilidade fiscal do futuro governo Lula. Essa segunda semana tem dado um sinal nesse sentido preocupante e se o governo não mudar a rota ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, essa tensão que a gente está vendo nos mercados vai continuar e a gente provavelmente vai ver taxa de câmbio depreciar mais e bolsa sofrer também ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Depende do governo fazer uma sinalização positiva em relação à responsabilidade fiscal para a gente evitar que esses sinais negativos que apareceram essa semana perdurem nos mercados. Nesse dia de tantos números negativos, balanços corporativos acabaram acentuando esse movimento para algumas ações. Por exemplo, a Azul, que liderava as perdas nesta tarde, que lidera as perdas nesta tarde depois da divulgação de balanço. A Azul cai aí 13%, como você vê na tela. Outras ações em queda, como você vê, Yduqs do setor de educação privada e Positivo de equipamentos eletrônicos. Todas essas ações com quedas superiores a 10%. Agora a gente fala das ações que estão na outra ponta, mesmo num dia tão ruim como hoje, tem ação subindo na Bovespa e nesse caso as ações são ligadas a empresas que exportam. Dólar em alta para empresas como Suzano e Klabin, que são exportadoras de papel e celulose, sobem e isso é bom para essas companhias. A mesma coisa acontece com a Vale, que está subindo mais de 2%, mesmo com a queda no preço do minério lá na China, com o avanço dos casos de Covid por lá e o receio de que a China volte a adotar aqueles lockdowns rígidos contra a Covid-19. Agora a gente fala dos Estados Unidos, porque no mercado norte-americano a situação é bem diferente, é oposta do que a gente vê em São Paulo. Por lá, as bolsas estão subindo com força depois da divulgação da inflação em outubro, que veio abaixo do esperado. No acumulado em 12 meses, o índice de preços ao consumidor norte-americano recuou de 8,2 para 7,7 agora em outubro.
outubro, é o menor nível desde fevereiro e a primeira vez que o índice fica abaixo de 8% desde março. A inflação mais baixa consolida a aposta dos investidores de que o Banco Central dos Estados Unidos pode reduzir o ritmo de alta do juro agora na próxima reunião de dezembro. E se tem alívio no juro, a bolsa sobe. Exatamente isso que está acontecendo com os mercados em Wall Street. Todos os principais índices disparando por lá. Hoje, vários integrantes do Fed, o BC dos Estados Unidos, falam em eventos lá nos Estados Unidos. Eles estão aliviados com os preços, mas mantêm os alertas sobre a necessidade desse combate ao processo de inflação, que por lá, apesar do alívio, segue muito alto. CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta às 10 para 7 da noite com o fechamento do mercado, mas antes você vai ter outras atualizações nesse dia nervoso do mercado financeiro ao longo da nossa programação da tarde. Agora, a gente volta ao Visão CNN. Até já!